Fala pessoal, que é o Cleiton e hoje o tema do vídeo vai ser reserva de emergência. Eu tô aqui com a pergunta do inscrito Augusto Júnior. Ele perguntou o seguinte: onde é o melhor lugar para investir a minha reserva de emergência? Bom, o seguinte, Augusto, na verdade, reserva de emergência, ela não é um investimento, tá bom? Como o nome sugere, ela serve para uma emergência, entende? Agora, o que é uma emergência vai de cada um. Para mim, emergência seria se eu for demitido do trabalho, se eu for atropelado na rua, se roubarem meu telefone na rua, se queimar o meu computador, se acabar meu gás, enfim. Vai de você, tá bom? Porque talvez o que é emergência para você não seja para mim e vice-versa, entende? Mas antes de responder onde você deve colocar esse dinheiro para a sua reserva de emergência, eu quero dizer que sim, você pode começar a investir e ao mesmo tempo criar a sua reserva de emergência sem problemas nenhum, tá bom? Fica tranquilo, tá? Agora chega de enrolação. Eu vou te dar 3 opções de lugares para você poder montar, criar, colocar seu dinheirinho para sua reserva de emergência, tá? Quando a gente fala de reserva de emergência, pessoal, tem que ser um lugar que você tem que ter acesso àquele dinheiro o mais rápido possível, de preferência no mesmo dia, tá bom? Por isso que eu separei essas 3 dicas para você, porque todas as 3 você pode sacar o seu dinheiro praticamente no mesmo dia ou quase isso, tá bom? Então fica tranquilo. O primeiro lugar para você estar colocando o seu dinheirinho da sua reserva de emergência é no Tesouro Selic, que é basicamente um fundo do governo. Então, quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro diretamente para o governo, o que faz o Tesouro Selic um dos investimentos mais seguros que existem. Porque, pensa bem, vamos supor que você empresta o seu dinheiro para algum banco. A chance desse banco quebrar existe. Pode ser mínima, mas existe. Agora a chance do país, do Brasil, quebrar é quase zero praticamente, né, gente? Porque se a economia do país for ruim, ele simplesmente imprime mais dinheiro e vai te pagar. Então você tem a garantia de que vai receber. Mas se aquele banco que você investiu quebrar, já era, você não recebe nada. Por isso que o Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros que existem. Você empresta direto para o governo. Você vai deixar de receber o seu dinheiro só se o governo quebrar, o que é quase impossível, tá, pessoal? Mas esse é só um dos pontos positivos do porquê o Tesouro Selic é um dos melhores lugares para você deixar sua reserva de emergência. Ele também possui liquidez diária, quer dizer que todo dia ele rende uma merrequinha ali para você, tá bom? E se você estiver precisando muito desse dinheiro, se você for até a sua corretora e solicitar o resgate do Selic até as 1h da tarde, você recebe o valor no mesmo dia, tá bom? Após esse horário, só no outro dia. Ok? Lembrando que você só pode fazer o resgate da Selic durante o horário da B3, ok? Outro ponto que você precisa ficar atento é no valor da cota da Selic, do pedacinho da Selic. O valor mínimo hoje, se eu não me engano, está em torno ali de R$117. Então esse é o valor mínimo, tá bom? Para você comprar um pedacinho da Selic, em torno ali de R$117, ok? Fica atento nisso aí. Tá, Tesouro Selic foi para conta, um dos melhores lugares para você colocar a sua reserva de emergência. Então vamos falar do próximo, que é o CDB de liquidez diária. CDB é basicamente você emprestar o seu dinheiro para o banco e ele empresta para outras pessoas. O legal do CDB é que, assim como a Selic, ele possui liquidez diária, então todo dia vai cair uma merrequinha ali na sua conta. E diferente da Selic, o prazo para resgatar é um pouco maior. Algumas corretoras, como a do Inter, se você solicitar o CDB até as 9h da noite, se eu não me engano, cai na mesma hora na sua conta, tá bom? Que é muito bom em caso de uma eventual emergência. Mas vale lembrar que só funciona em dias úteis, ok? Outro ponto positivo do CDB é que ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que funciona como uma seguradora. Então, se você tiver até R$250 mil investido em CDB e aquela instituição bancária, aquele banco falir, acontecer alguma coisa, o FGC vai lá e vai te devolver todo o seu dinheirinho, fica tranquilo, tá bom? Então, segurança é muito bom. Agora, o lado ruim do CDB é que ele geralmente custa um pouco mais caro, tá bom? E quando eu digo mais caro, é mais caro, tá, gente? Geralmente, o valor mínimo para você comprar um CDB é em torno de R$1.000, tá bom? Então, é um pouco salgado, mas é o seu futuro que vai estar em jogo, então fica a seu critério. Ok? Agora, a terceira opção que eu vou te falar é uma opção bem polêmica, mas eu vou te explicar o porquê. Eu vou falar agora da
poupança. É uma coisa que todo mundo odeia. Mas Cleitão, você tá doido? Todo mundo fala mal da poupança? Você já reclamou da poupança? Calma, relaxa. Como eu disse aqui no começo do vídeo, a reserva de emergência não é investimento. Ela serve para emergência. Apesar dela render sim um pouquinho menos, se você parar para pensar, você vai ver que ela se encaixa muito bem nesse perfil de reserva de emergência. Por quê? Suponhamos que seja um domingo e o seu carro quebrou. Aí você chamou um mecânico, ele avaliou tudo direitinho, falou que vai custar R$1.000 o conserto. Se você for até um caixa 24 horas, você consegue sacar o dinheiro da sua conta poupança, coisa que você não consegue nem na Selic e nem no CDI. Então, se você souber usar a conta poupança da forma certa, você pode deixar a sua reserva de emergência ali sem problemas nenhum, ok? Agora, para mais uma dúvida: quanto de dinheiro eu tenho que deixar na reserva de emergência? E isso é uma coisa pessoal também, mas eu posso te dar um norte aqui para você se basear mais ou menos, tá bom? Se você for solteiro, de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Fica tranquilo que eu vou fazer uma simulação daqui a pouco para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, se você for solteiro, de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Se você tiver família, se você tem esposa e filhos, se você tem esposa e esposa, marido e marido, se você é homossexual, enfim, se você for pai solteiro, se você for mãe solteira, enfim, se você tem algum dependente que depende de você, de 6 meses a 1 ano. Tá bom? 6 meses o mínimo. Eu te recomendo fazer pelo menos 1 ano, tá bom? Porque quando veio a pandemia, pessoal, em 2020, aconteceu uma série de demissões em massa no meu trabalho que foi feia a coisa, tá bom? E tipo, teve pessoa que demorou muito para conseguir trabalho, porque fechou tudo, não tinha emprego. Então essas pessoas passaram um perrengue tão grande, gente, que foi complicado, viu? Foi muito complicado. Então, se você puder fazer 1 ano de reserva de emergência, se você tem dependente de você, que alguém depende de você, faça, tá? Faça. É muito importante, ok? Bom, agora aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática como que eu formaria a minha reserva de emergência, quanto que eu precisaria, na verdade, né? Qual seria o valor. Por mês aqui, eu gasto R$200 de água e luz, eu gasto R$115 de internet, eu gasto R$90 da academia, eu gasto R$90 do dentista, desse aparelho aqui bonitinho, eu gasto R$300 de comida, arroz, feijão, macarrão, óleo, tal. Não era isso tudo não, tá, gente? Mas a inflação pegou, né? Antigamente ali com uns R$150, R$200 já dava pra eu comprar o básico pra mim, tá? Que eu praticamente só como arroz, macarrão, tá? Eu não como muito feijão, compro ali um alho, uma cebola, enfim. Eu gasto R$400 de carne. É caro. Ou mistura, né? Como os paulistas que falam, mistura, chama carne de mistura, é estranho. Eu gasto também R$200 de higiene pessoal, que é um desodorante, um sabonete, um corte de cabelo, que aqui em São Paulo é bem caro, viu? R$35 um corte de cabelo, ô lugarzinho desgramado. Enfim, se eu somar isso tudo, eu vou ter R$1.395. Mas aqui eu vou te dar um macete, uma dica. Se der um valor ali, ó, 1.340, 1.360, você vai arredondar, tá? Para centenas. Então, se deu 1.395, arredonda para 1.400. De preferência 1.500, tá? Porque vai que um gás seu aí acaba, né? Então, é bom deixar um valorzinho a mais assim, entendeu? Então, no caso, eu precisaria, para me manter aqui, R$1.500. Essa seria a minha despesa básica. E como eu disse antes para uma pessoa solteira, 3 a 6 meses do seu custo de vida tá ótimo para reserva de emergência, ok? Se eu deixasse 3 meses do meu custo de vida na reserva de emergência, ou na Selic, no CDB ou na poupança, eu precisaria de R$4.500. E se eu deixasse 6 meses, eu ia precisar de R$9.000 guardadinhos ali bonitinhos, para caso aconteça alguma eventual emergência, se eu for demitido, se eu ficar doente, se meu computador estragar, que eu trabalho muito com o computador, enfim, é uma emergência. Como eu falei antes, é pessoal, vai de você, tá bom? Mas enfim, faça uma reserva de emergência, que é muito importante, gente, vocês não têm noção. Quer dizer, eu acho que vocês têm noção sim, tá? Porque eu tenho certeza que você já chegou a precisar de um dinheiro, não um valor muito alto, R$200, R$300, mas que você não tinha e precisou sair pedindo emprestado para os outros e escutando até humilhação. É isso que acontece, tá bom? Ou então teve que, sei lá, fazer empréstimo no banco e depois pagar uma taxa de juros absurda que complicou todo o seu orçamento, porque você não tinha uma reserva de emergência.
tá bom? Então sempre faça, sempre é bom fazer, tá? Dá para você montar a sua reserva de emergência enquanto você está investindo, não tem problema, tá bom? De preferência é bom que você faça antes de investir, ok? Mas não tem problema, não esquenta. Mas Cleitão, tem um pouco de dinheiro para investir, eu preciso fazer reserva assim mesmo? Sim, se você tem R$ 200, tira 50. Ah, mas a Selic é R$ 100, 117, coloca na poupança? Não tem problema, pessoal, é importante você fazer, tá bom? Nem que você tire ali R$ 10, R$ 20 para colocar na sua reserva, mas faça, porque a emergência, ela vai acontecer, tá bom? Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aqui em casa mesmo, ó, quebrou a minha caixa de descarga, quebrou a válvula do meu bujão de gás e tipo, na mesma semana, tudo de uma vez assim, entendeu? Porque pobre é assim, quando a merda acontece é de uma vez, tá? É igual quando o gás acaba, é sempre quando eu tô fazendo arroz. Toda vez que eu vou cozinhar arroz eu já fico até com medo, eu falo, poxa, será que o gás vai acabar agora? Será que não vai? É complicado, viu? Mas enfim, eu espero que você tenha entendido, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você ficou aqui até agora, se inscreve aqui no canal, deixa o like para me ajudar, tá bom? Porque o canal tá quase monetizando, pessoal. Daqui a pouco eu vou começar a ganhar um dinheirinho aqui no canal, tá bom? E quando isso acontecer, eu vou trazer para vocês aqui toda semana ou todo mês quanto que o canal tá me rendendo, tudo bonitinho, tudo transparente, tá bom? E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e tamo junto. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you